Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer encontrar você aqui novamente. Fico sempre muito feliz da sua companhia, da sua audiência aí do outro lado, todos os dias, fazendo esse devocional comigo, esse estudo bíblico. Afinal de contas, é a razão de estarmos aqui, Você que acessa esse canal diariamente, você que tem interagido conosco, você que diz o quanto esse canal tem sido bênção para você, que tem te ajudado, isso tudo me alegra muito. E a você que compartilha os vídeos, você que todos os dias coloca nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, de amigos, você que vai lá no Facebook e compartilha o vídeo, é a minha gratidão, Você faz parte conosco desse trabalho. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 16 de Atos 17. Paulo está chegando em Atenas, depois de sair de Bereia, às pressas ali, devido ao tumulto que estava sendo causado na cidade, e ele já sai, pega um barquinho e vai a Atenas. Atenas, na Grécia, e eu quero ler apenas o versículo 16 para a gente introduzir os pensamentos. A gente vai ficar alguns dias nesse verso 16 analisando o ambiente em que Paulo chegou. A Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O maior missionário do cristianismo, eu poderia dizer assim, o maior bandeirante do cristianismo, acaba de chegar então a Atenas. Atenas, que era a capital intelectual do mundo. Até hoje a gente aprende isso na escola, A terra dos grandes luminares do saber humano. Você já deve ter ouvido falar: Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Eurípides, o escultor Fídias. São nomes que nós aprendemos na escola, A Academia de Atenas, fundada por Platão, era, a gente pode dizer, como centro intelectual do mundo, com pouquíssimos rivais. Os saberes filosóficos eram discutidos em Atenas. Kistemaker, um comentarista que eu sempre gosto de colocar aqui nos nossos estudos, ele diz que Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, da literatura e da filosofia, do conhecimento, e também por ser o centro de habilidades oratórias. Havia muitos grupos de discussões. Atenas foi também conhecida como a primeira cidade-estado da Grécia desde o século V a.C. e mesmo depois que ela foi integrada ao Império Romano, nessa época aqui, ela ainda guardava com orgulho a sua independência intelectual e se tornou uma cidade livre. Ela gabava-se de ter a sua tradição filosófica herdada de Sócrates, que a gente também ouve muito falar, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Atenas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse naquela cidade olharia para os templos, e olharia para seus monumentos, para os seus palácios. Havia uma beleza muito grande em Atenas, e ali os seus templos dedicados aos deuses pagãos, às glórias das suas tradições. Atenas, de fato, era uma cidade que impactava qualquer um que chegasse naquele local. A despeito da sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade também superava todas as outras em um outro quesito. A despeito de tudo isso, Atenas era maior do que todas as outras também, e eu poderia usar esse termo no aspecto da sua cegueira espiritual. Era uma cidade que Paulo ficou, nós lemos aqui, revoltado face da idolatria dominante naquela cidade.
E aí nós começamos a pensar no apóstolo Paulo chegando nessa cidade. Não podemos perder de mente o que Paulo estava vendo, uma bela cidade, pessoas cultas, discussões profundas, uma arquitetura belíssima. Paulo chega a Atenas pressionado por diversas circunstâncias. Ele vinha de uma sequência de perseguição, em cada cidade que ele entrava era perseguido, ameaçado de morte, prisão. E Paulo chega a Atenas e era um observador, e Paulo sempre buscava importantes conexões na cidade para poder levar a mensagem do Evangelho. E é aqui que eu quero entrar um pouquinho com você. Eu acho interessante observar, Paulo não encara Atenas e Paulo não chega a Atenas apenas como um turista. Paulo não olha para aquela cidade como uma pessoa que está ali olhando a beleza arquitetônica da cidade, que está olhando apenas o movimento da cidade, como um turista qualquer, como qualquer um de nós facilmente faríamos, não é? Mas ele poderia apenas ter conhecido a cidade de ponta a ponta, admirado os prédios, monumentos daquela cidade. A Acrópole, a antiga fortaleza da cidade, podia ser vista de quilômetros de distância. Era considerado uma ampla composição de arquitetura e escultura dedicada ao culto nacional, aos deuses da época. O Panteão também, Panteão que era um outro lugar muito famoso, esse Panteão, ele possuía uma grandeza sem igual. Existia também lá, muito conhecido em Atenas, a Ágora, com os pórticos pintados por artistas famosos, que poderia também ter atraído Paulo para ouvir apenas os debates, não é, que aconteciam nesta Ágora, debates filosóficos da época. Paulo era um intelectual também formado, não é, nas universidades de Tarso, de Jerusalém, era uma pessoa culta também. Mas o fascínio de Paulo não foi essas coisas. O que chamou a atenção de Paulo não foi pelas discussões de causas secundárias. A beleza arquitetônica, bonita, as discussões seriam interessantes para ele como uma pessoa culta, mas ele estava nesse lugar para pregar Jesus e a ressurreição. Ele estava ali focado no seu objetivo. Wisby, ele observa que nesse local Paulo chegou para pregar. Ao chegar em Atenas, o objetivo de Paulo não era ver as atrações das cidades, mas ganhar almas para Cristo. Para Paulo, os artefatos da cidade não eram meros objetos artísticos, mas objetos de uma religião pagã. E ele chega ali com o objetivo de pregar o Evangelho, de falar de Cristo. Isso é uma vida centrada, isso é uma vida com foco, com objetivo. E como isso deve impactar e falar aos nossos corações, não é? Quantas vezes, irmãos, nós nos perdemos e deixamos passar oportunidades de falar de Cristo e testemunhar da sua palavra. Muitas vezes nos perdendo com outras distrações deste mundo. Isso é algo que nós precisamos aprender, a aproveitar as oportunidades, a não deixar que muitas vezes as belezas desse mundo, as circunstâncias, nos encante de tal forma que nos faça calar diante do pecado, diante da idolatria, diante de tantas coisas que sabemos claramente que não é a vontade de Deus. Paulo não via aquela cidade com tantos monumentos idólatras como apenas uma beleza arquitetônica ou cultural. É a cultura desse povo. Não, Paulo via aquilo dizendo, isso é pecado, isso é fora da vontade de Deus. E Paulo então se revolta no seu espírito para falar de Cristo. Que esse desconforto de Paulo, ele possa existir em nosso coração, nesse mundo perdido que nós vivemos. Ao ver esse mundo perdido, caminhando longe de Deus, que nós possamos sentir esse mesmo desconforto e falar de Cristo nas oportunidades que temos, quer seja a tempo ou fora de tempo, mas falar de Cristo, testemunhar do seu amor
da sua palavra, sermos verdadeiros canais de bênção onde quer que nós formos. Deus possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração, despertar você para esse fato, nós possamos ser, né, despertados para isso. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez, espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.